Já parou para pensar em como transformar aquelas moedinhas esquecidas no bolso em uma reserva de emergência de quase R$ 3.000? Pois é, a ideia aqui é a gente ver passo a passo um plano bem prático para fazer isso acontecer em só um ano. E o melhor, começando com quase nada. E quando eu digo quase nada, eu tô falando disso aqui, R$ 2. É sério. Tudo começa com um valor que para muita gente nem faz diferença no dia a dia. Esse é o pontapé inicial de toda a jornada. E esse é o nosso destino. Olha só a diferença. É gritante, né? Sair de R$ 2 para chegar em quase 3.000. Parece até meio impossível, eu sei, mas a gente vai ver o caminho exato para chegar nesse resultado aí. Então, vamos batizar isso de o desafio dos R$ 2. E o mais legal desse desafio é que ele é muito simples, super acessível, é um processo que vai crescendo aos pouquinhos, construído dia após dia, sem susto. Bom, o primeiro passo prático e talvez o mais importante é escolher o lugar certo para esse dinheiro começar a crescer. E ó, já vou adiantando, não é debaixo do colchão, viu? É preciso achar um lugar que pague juros. E hoje em dia, opções não faltam. A maioria dos bancos digitais tem aquelas caixinhas ou cofrinhos que já rendem automaticamente. Se for um banco mais tradicional, o nome do produto costuma ser CDB de liquidez diária. O ponto principal, a chave de tudo, é o dinheiro começar a render desde o primeiro dia. Mas como assim render? Como isso funciona? É bem mais simples do que parece. Quando se coloca o dinheiro numa conta dessas, na prática, a pessoa está emprestando essa grana para o banco. E o banco, como uma forma de agradecer por esse empréstimo, paga uma taxinha de volta. São os famosos juros. Certo. Então o dinheiro já está no lugar certo. Agora vamos entender como a mágica acontece. Quer dizer, como é que ele se multiplica e, claro, quais são as taxas que entram nessa conta. E aqui tem um ponto que confunde muito a gente no começo. Quando um investimento fala que rende 100%, não quer dizer que o dinheiro vai dobrar, de jeito nenhum. Significa que ele vai render 100% de uma taxa de referência, que é o tal do CDI. Entender o que é esse CDI é o pulo do gato. O CDI, de forma bem simples, é a taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro entre eles mesmos todo dia. Ela anda coladinha na taxa Selic, que é a taxa de juros principal da nossa economia. Então, se a Selic sobe, o CDI sobe junto. E o rendimento do nosso dinheiro também. Ok, vamos falar de imposto. Sim, eles existem, mas calma. O ponto mais importante é esse aqui. Os impostos são cobrados só em cima do lucro, só sobre o que o dinheiro rendeu. O valor original que foi depositado está sempre seguro, ele nunca é taxado. E são dois impostos, o IOF e o imposto de renda. O IOF é tipo uma multa para quem tem pressa. Se o dinheiro for sacado no primeiríssimo dia, o imposto come quase todo o lucro, 96%. Mas olha só na tabela, essa taxa vai caindo todo dia. E o mais importante de tudo, depois de 30 dias, o IOF simplesmente zera, some. O segundo é o imposto de renda, e ele também funciona de um jeito que premia a paciência. Quanto mais tempo o dinheiro fica lá rendendo, menor é a mordida do imposto sobre os lucros. A taxa começa em 22,5% e vai caindo até chegar em só 15% depois de 2 anos. Aí vem aquela pergunta que não quer calar, uma preocupação super normal para quem está começando. Tá, mas e se algo der errado? Esse dinheiro está seguro mesmo? Vamos ver as camadas de proteção que existem. A pergunta central é essa. O principal risco quando se empresta dinheiro para um banco é a chance, mesmo que pequena, de o banco quebrar. Então, como a gente se protege disso? Basicamente, existem duas grandes redes de segurança. A primeira é a gente fazer o dever de casa. Dá para usar sites como o Banco Data para dar uma espiada na saúde financeira do banco. A segunda é um seguro oficial, o tal do FGC. E é aqui que a gente respira aliviado. O FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, garante até R$ 250 mil por CPF em cada banco. Ou seja, para um plano como o nosso, que busca quase 3 mil, a cobertura é muito mais do que suficiente. Dá uma tranquilidade total. Muito bem, agora vamos para o coração da estratégia. Vamos detalhar como pequenas ações, feitas todo dia, com consistência, criam aquele resultado incrível no final de um ano. A regra do jogo é ridiculamente simples. No primeiro mês, o depósito é de R$ 2 por dia. No segundo mês, sobe para R$ 3 por dia. No terceiro, 4 por dia. E assim vai. A cada mês que vira, a gente aumenta só R$ 1 no depósito diário. É um aumento bem suave e super fácil de administrar.
E é aqui que a coisa começa a ficar divertida. Com só 4 meses de plano, o dinheiro que já rendeu de juros é suficiente para pagar 4 dias inteiros de depósitos lá do comecinho. Ou seja, o próprio dinheiro já está trabalhando e gerando mais dinheiro. Agora, avança um pouco para 9 meses. Olha o poder que isso ganha. Nesse ponto, o total de juros que já pingou na conta é maior do que tudo que foi depositado no primeiro mês inteiro. Aquele efeito bola de neve está girando com força total. E chegamos! Fim da nossa jornada de 1 ano. Vamos ver o placar final, o resultado de toda essa disciplina e consistência. E os números estão aí. Do esforço de depósito saíram R$ 2.749. Mas olha isso, os juros, sozinhos, trouxeram mais R$ 144,54 para a conta. Isso leva a gente para o saldo final de R$ 2.893,54. Meta batida. E o melhor é que a história não acaba aqui. Esse valor acumulado agora é uma maquininha de fazer dinheiro, gerando quase R$ 1 por dia de juros, sem precisar fazer mais nada. É o grande prêmio pela disciplina, um pequeno fluxo de renda passiva que continua crescendo. No final das contas, o valor de verdade aqui vai muito além dos quase R$ 3.000. A maior conquista, sem dúvida, é o hábito, a disciplina de poupar e investir que foi criada. Esse é o verdadeiro tesouro. E isso, claro, levanta uma ótima pergunta. Agora que esse hábito poderoso foi criado, qual vai ser o próximo objetivo?